Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br e também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 22 da Megabit e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar aqui com o advogado Maximiliano Garcês, ele que é consultor sindical, consultor de entidades sindicais, um advogado que já esteve aqui outras vezes conosco, analisando esses momentos tão dramáticos que os trabalhadores estão vivendo, de ataques aos direitos, né? Agora essa mudança aí do presidente da República, a eleição de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse programa muito bacana, que também comemora aí, nessa semana a gente está completando 18 anos de TV Osasco. TV Osasco sempre levando informação, novidades, conteúdo para a casa dos telespectadores aqui na nossa região. Max, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Arruda. É um prazer estar aqui. Parabenizar a TV Osasco pelos 18 anos, parabenizar os sindicatos comerciários de Osasco pela luta corajosa em defesa dos trabalhadores, agradecer a oportunidade de estar aqui. Um momento não é muito prazeroso, a gente está vivendo dias tenebrosos, mas a companheirada do Secor e dos movimentos populares vai continuar lutando e a gente vai superar esse momento triste que a gente enfrenta hoje. Importante continuarmos mobilizados na defesa dos direitos dos trabalhadores, né, Max? Junto também aqui conosco o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Bom dia, Arruda. Bom dia, companheiro Jefferson. Bom dia, companheiro Garcês. É um prazer ter você outra vez aqui, trazendo tudo de bom para o trabalhador, né? Bom dia os presentes aqui nos bastidores, né? Bom dia, comerciário e comerciária. Parabéns, TV Osasco, parabéns, TV Secor. De uma TV assim que Osasco precisa, trazendo a informação em tempo real, para que o pessoal fique realmente sabendo o que está acontecendo no geral nesse Brasil afora. Nessa temporada de fake news, de notícias falsas, né, Arruda? Nada como instrumentos aí dos trabalhadores para se manter antenado com o que está acontecendo de verdade, com as ações do sindicato, enfim. Mas o Max já é cliente nosso aqui, costumar, né? O Max já veio outras vezes aqui, mas antes da gente aproveitar do conhecimento aí, das análises do Max, vamos aproveitar esse momentinho para fazer uma apresentação aí do Max novamente, para aquele telespectador que está nos vendo pela primeira vez, que está acompanhando aqui o TV Secor. Max, conta um pouquinho do teu trabalho, você é do escritório Garcês Advocacia, não é isso? Conta um pouquinho aí da tua trajetória, como é que você se tornou consultor sindical e o que você realiza hoje? Eu sou advogado na área sindical, para trabalhadores, exclusivamente para trabalhadores e sindicatos, nunca advoguei para nenhum empregador, há 24 anos. Em fevereiro vai ter uma festa de 25 anos da minha turma na Federal do Paraná. Eu era advogado em Curitiba até 2002, de sindicatos autênticos e progressistas, e me mudei para Brasília em 2002 para assessorar a bancada do PT na Câmara dos Deputados e na área de Direito do Trabalho. E depois, em 2008, passei um tempo também como consultor do presidente do Parlamento de Timor-Leste, contratado pela ONU, depois da independência do país. E em 2008, nós criamos a unidade de Brasília, da Advocacia Garcês, que passou também a auxiliar o movimento sindical no Parlamento, conseguindo identificar projetos que eram de interesse da classe trabalhadora, elaborar emendas, e nos especializamos também em ações coletivas em defesa de trabalhadores. Fizemos várias ações no setor elétrico e também no setor comerciário. Há alguns anos a gente assessora o Secor aqui, que é um sindicato de ponta, vanguardista no Brasil, na América Latina, e o sindicato passou a fazer uma série de ações coletivas em defesa dos trabalhadores. Nós temos o prazer de representá-los nesse setor. Ações visando garantir o respeito à jornada de trabalho, à saúde e segurança do trabalhador. E o sindicato teve várias vitórias, algumas até com destaque na imprensa, sobre a questão da limitação ao uso de banheiros, jornadas excessivas, impedir os trabalhadores de ter folgas aos domingos. E nós também temos um histórico de luta depois do golpe de Estado que houve no Brasil, esse golpe parlamentar, midiático, empresarial. Nós temos litigado contra as privatizações nos últimos anos, no setor elétrico, e a partir desse ano contra a Petrobras também, representando os petroleiros. Então a gente tenta unir a advocacia trabalhista sindical tradicional e essa luta
por direitos civis e direitos humanos de modo geral. O nosso escritório visa defender a cidadania, os oprimidos, não só na área trabalhista, mas em outros setores da sociedade, uma sociedade tão desigual e tão injusta quanto a nossa. Você também preside a ABRAS, né? A Associação Brasileira de Advogados Sindicais? Exatamente, a Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Sindicais, que foi criada esse ano, durante o Fórum Social Mundial, tendo em vista a necessidade de articular advogados e advogadas e sindicatos, tendo em vista esse momento terrível de perseguição aos sindicatos, à esquerda, de limitação à liberdade de expressão, liberdade de manifestação, essa reforma trabalhista antissindical e inconstitucional. Então, é para dar vazão a esse segmento muito específico da advocacia. Não é para representar a advocacia trabalhista, em geral, que é muito bem representada pela ABRAT, mas é especificamente sobre advogados de sindicatos. E uma diretoria que abrange uma quantidade de militantes, advogados militantes, muitas mulheres, pessoas que atuam em todo o Brasil. É uma entidade ainda pequena, mas que tem feito um trabalho bacana. Bacana. Agora, Max, aproveitando aí, então a tua militância, o teu conhecimento, a sua dedicação aos sindicatos, como é que você está avaliando o Brasil a partir da eleição de Jair Bolsonaro? A gente já vinha de uma fase difícil, né, com ataques aos direitos dos trabalhadores. Temer fez uma série de reformas que dificultaram muito a vida do trabalhador, com a justificativa de gerar empregos, né, de melhorar o rendimento do trabalhador, e a gente viu que isso não aconteceu, a quantidade de desempregados continua praticamente a mesma, a economia com dificuldade de girar, e nós temos aí então uma incógnita com um novo presidente que assume no ano que vem. Como é que você está avaliando esse cenário? Olha, primeiro que eu não gosto de considerar Jair Bolsonaro como o presidente legítimo do país. Não foram eleições livres e democráticas, né? Na década de 60, a América Latina sofreu uma série de golpes militares, golpes de Estado, e o que tem acontecido nessa década aí são novos golpes de maneira mais criativa, né? Como foi em Honduras, foi no Paraguai, e tem acontecido em vários países. Nós temos uma mídia extremamente parcial nessas famílias que manipulam a opinião pública e resolveram depor a presidente eleita Dilma com um golpe de Estado risível, com essas pedaladas que nem se sustentaram, tanto que a Dilma nem foi, até abandonaram o processo criminal contra ela pelas pedaladas. Ela não perdeu os direitos políticos, não perdeu pode concorrer, né, como exatamente, senadora por Minas Gerais. Exatamente. E depois, eleição na qual o principal candidato, o Lula, foi impedido de concorrer, apesar de uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que o Brasil ratificou e era obrigado a seguir, alijaram o principal candidato e permitiram que fosse feita uma candidatura violando flagrantemente a legislação eleitoral. O que a campanha de Bolsonaro fez, utilizando fundos privados empresariais, o que é proibido por lei, e violando a legislação que proíbe você invadir os celulares das pessoas sem solicitação. Primeiro, fundos ilegais empresariais. Segundo, divulgação de maneira eletrônica ilegal. E terceiro, com conteúdos flagrantemente mentirosos. Quantidade de votos que foram obtidos por meio de mentiras, que não houve tempo para rebater, essas bobagens completas de mamadeira, de uma série de invenções, sim, e memes, acusação que o Haddad teria jogado fora uma Bíblia, coisas que eram obviamente manipuladas. E ontem, na Folha de São Paulo, uma grande reportagem mostrando a utilização do WhatsApp, de clones de celulares e compra de chips de celulares, de CPFs de idosos, pegando os setores mais vulneráveis da população. Então, a legitimidade desse novo presidente, entre aspas, é baixíssima, e a gente não pode assistir só isso passivamente. A nossa sociedade democrática e justa, com o judiciário independente, ele não seria diplomado na eleição com esse grau de manipulação. Ainda que seja, nós temos que lutar e impedir que esse Congresso, que também com baixíssima legitimidade, eu não tenho ideia de quantos deputados e senadores
que eram desconhecidos na reta final, com esse ataque midiático e com essa manipulação, e que esse uso indevido do WhatsApp foram eleitos. Então o Congresso também tem baixa legitimidade. Então o movimento sindical, as classes populares não podem se dar como batidas e dizer, não, ele ganhou, agora tem mandato popular, a gente tem que lutar e resistir, tendo em vista a situação toda de coisas. Muito provavelmente o presidente Lula, outro presidente candidato progressista, teria sido eleito se não fosse essa manipulação da opinião pública. É um país com legião de desempregados e um candidato que defende a exploração ainda maior da classe trabalhadora ter sido eleito, isso é viável com um ambiente manipulado. O que você acha como será o comportamento da justiça? Porque a justiça está bem refratária, né, às ações, né, de cunho popular, as ações, né, que representam os trabalhadores, o movimento progressista, a esquerda em geral. Há um bloqueio muito sério. E você tentar o caminho da esquerda, o caminho da justiça para defender a esquerda. Como é que você avalia isso? Há alguma esperança no sistema para conseguir efetivamente mostrar tudo isso que você está dizendo? Olha, eu não gosto de generalizar, Jefferson, porque ainda que vários setores do judiciário participaram do golpe e creio que agiram de maneira parcial. A posição do TRF da 4ª Região, a velocidade do processo em relação ao Lula, a maneira como foi, a própria Lava Jato utilizou de 2 pesos, 2 medidas em relação a um setor da política e outro, mas há setores com independência e coragem no judiciário, né? E as pessoas não podem deixar de protestar e deixar de utilizar os canais tradicionais de luta, ações populares, por exemplo, contra ilegalidades, porque nós temos obtido uma série de vitórias judiciais em relação à luta contra a privatização. Né? Tanto no Justiça do Trabalho, com uma decisão de primeira instância, depois de segunda instância, anulando várias privatizações por não terem feito impacto, o estudo de impacto trabalhista antes da privatização, ações populares por ilegalidades. Então, há uma série de juízes independentes e corajosos no Brasil. Agora, é necessário mais controle popular. Sem dúvida, não teria havido esse golpe se o STF não tivesse permitido. Isso é lamentável, mas não quero generalizar e dizer que todo o judiciário anda nessa batida, porque há ainda diversos setores do judiciário e do Ministério Público que têm tido independência. Infelizmente, a gente também vê casos tristes aí que seriam inadmissíveis em outros países e que essa parcialidade do judiciário e a perseguição a juízes progressistas é algo lamentável também. Manifestar minha solidariedade ao companheiro Hugo Melo, que é o ex-presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, o juiz Jorge Sotomayor, o juiz Valdete, que sofreram perseguições. Como é que é essa perseguição? Como é que ela acontece no judiciário? O ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, Silva Martins Filho, representou no Conselho Nacional de Justiça esses juízes, porque vinham de maneira muito correta e corajosa denunciando as arbitrariedades que então o presidente do TST vinha fazendo. E pela publicação de artigos e com independência que cada juiz tem, e foram representados por isso. E felizmente foram absolvidos no Conselho Nacional de Justiça. Enquanto isso, os juízes que participavam dessas micaretas pró-impeachment ou se manifestavam nas redes sociais, até alguns com frases inapropriadas, defendendo morte de Lula e tudo, com eles não aconteceu nada. Então isso foi um sintoma dessa parcialidade. E uma série de juízes se manifestaram pela defesa da democracia. Você ficar contra o golpe não tem nada de partidário. O juramento de qualquer magistrado é defender a Constituição Federal. Então você se manifestar nas redes sociais contra o golpe não tem nada de partidário, mas é a obrigação de qualquer cidadão de defender a Constituição Federal, que foi violada de uma maneira flagrante, risível, durante esse suposto impeachment e agora durante as eleições também e durante a prisão do ex-presidente Lula.
Nesse cenário de luta dos trabalhadores, que a Garcês Advocacia atua de forma tão importante contra as privatizações, né, contra as reformas, como é que você avalia que vai começar esse ano com Jair Bolsonaro? Há uma perspectiva de uma investida maior para privatizar setores importantes, aí, estratégicos da economia, privatizar a Petrobras, por exemplo? Acho que é uma possibilidade no governo Bolsonaro. E como é que os trabalhadores se defendem dessa nova investida? Se o povo brasileiro não se mobilizar, eles vão tentar privatizar tudo da maneira mais deletéria possível. Uhum. Eu estive agora, no sábado, no Congresso do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, e um local belíssimo que dá energia, e lá nós estávamos discutindo estratégias para tentar impedir essas ilegalidades que têm sido feitas, né? Esse projeto da sessão onerosa, que vai ser votado semana que vem no Senado, essa semana no Senado, e que é intriguista de uma maneira vil, se estima que pode chegar ao valor de mais de 1 trilhão de reais, e o que eles querem entregar, prejudicando futuras gerações, venda de refinarias da Petrobras que são fundamentais ao desenvolvimento nacional, fundamentais para o Brasil, é algo inadmissível, que eles já se manifestaram que vão fazer. O Bolsonaro já, idas e vindas, disse que não iria privatizar, depois queria, vai manter só uma parte da Petrobras, e nada adianta manter a pessoa jurídica, o CNPJ, e entregar tudo, né? E é uma vergonha o Brasil, que é uma referência mundial de extração de petróleo com alta tecnologia, tenha boicotado a empresa, a maneira como a Lava Jato se deu, deveria ter perseguido e punido pessoas, mas não impedir pessoas jurídicas de trabalharem, né? Prejuízo à economia nacional, e querem destruir a Petrobras, e essa continência que Bolsonaro deu ao sub dos Estados Unidos é algo sintomático, né, desse intriguismo. A entrevista que seu filho deu nos Estados Unidos, fazendo uma série de concessões, uma delas abjetas, como transferir a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, contra a posição quase unânime da comunidade internacional. Isso é reprovável e mostra esse caráter intriguista desse governo, com pouquíssima legitimidade. Temos que lutar para que não consigam implementar essa agenda. Agora, tem uma outra agenda que preocupa demais os trabalhadores, que é a questão da reforma da Previdência, né? A gente conseguiu evitar ela durante esse período difícil do governo Temer, mas essa discussão tem voltado com bastante força, e ainda mais agora provavelmente com a posse de Jair Bolsonaro. Como é que você avalia as perspectivas na questão da reforma da Previdência? Não é uma reforma da Previdência, né? É quase uma guerra contra a classe trabalhadora e contra as populações mais vulneráveis e contra os idosos, né? E o que eles querem fazer não é uma reforma, mas é uma destruição. O caso do Chile, que passou por uma reforma semelhante à que eles defendem, durante os anos Pinochet, que são vangloriados pelo presidente eleito, e gerou hoje uma epidemia de suicídios entre idosos no Chile, que recebem valores ínfimos, né? Então é quase uma declaração de guerra à classe trabalhadora, não é uma reforma. E é uma reforma que mantém privilégios, né? O déficit da Previdência, uma boa parte deles são por conta dos militares, que ficariam intocados nessa reforma. Vários setores têm tentado, de funcionários públicos graduados, ficariam excluídos, e a população mais vulnerável pagaria o preço. A única coisa que separa o Brasil da barbárie completa é a proteção trabalhista, que ficou ainda mais enfraquecida, e a Seguridade Social. Se você retirar esses dois pilares daí sim a gente viveria numa situação mais trágica ainda. E eles são enlouquecidos e querem dar um próprio tiro no pé,
você destruir a capacidade de consumo do povo brasileiro, colocar uma série de pessoas excluídas da sociedade, só geraria mais violência, rasgaria o tecido social, aumentaria o custo para o SUS, para o INSS, criaria um círculo vicioso de destruição e rebaixamento da economia, e na contramão dos países que têm conseguido sair com sucesso da crise. Portugal, por exemplo, que tem um governo de esquerda, numa coalizão muito criativa do Partido Socialista, Partido Comunista e outros partidos de esquerda, conseguiu ser um exemplo até países conservadores se mirando no que Portugal tem feito de investir na economia interna, de fortalecer o poder de compra da classe trabalhadora, de investir no ensino e educação. E o que eles querem fazer nesse governo, com as propostas malucas, é algo prejudicial até para a classe empresarial, que talvez ganhe os trocados nos primeiros anos com essa diminuição do custo trabalhista e dessa ataque aos pobres, mas que vão se prejudicar a longo prazo. O empresário brasileiro reclama que a mão de obra não é qualificada no Brasil e você quer tornar o trabalhador descartável. 3 meses o sujeito trabalha como pejotizado, depois fica desempregado, depois fica terceirizado, depois fica autônomo. Como é que você vai conseguir produzir produtos com alto valor agregado, competir para os grandes nacos do capitalismo internacional, tratando a mão de obra desse jeito? Como é que você vai conseguir produzir ciência e tecnologia de ponta dessa maneira, tratando todo o parque produtivo brasileiro como uma lojinha de R$ 1,99, uma montadora de porcarias? Mas tem algumas coisas, Max, a gente tem dificuldade de entender como é que a elite brasileira... qual é a percepção da elite brasileira? Porque, por exemplo, apoiar uma reforma da Previdência que vai precarizar a já combalida aposentadoria dos nossos aposentados, tem um efeito para a economia para lá de nefasto, né? Exatamente nessa coisa do consumo, do mercado interno, isso, e não é no longo prazo, no médio prazo começa a fazer efeito no Brasil, para os próprios empresários. Falta inteligência para a elite brasileira? O que é que acontece? Falta. Nossa elite é mesquinha, é egoísta e não é inteligente. Eles se contentam com as migalhas do capitalismo internacional. Nem para ganhar dinheiro eles sabem, né? E não é à toa que defendem essa reforma da Previdência, e que seria muito viável se manter o grau de proteção social que nós temos se tivesse um sistema tributário minimamente decente. Hoje nós temos aí grandes fortunas que praticamente não pagam impostos. Nós temos o imposto sobre herança, que é simbólico. Mesmo países capitalistas, Inglaterra, França, Estados Unidos, têm imposto sobre herança de 20%, 30%, 40%, ou até mais. É ridículo no Brasil o sujeito que recebe R$10 mil, pagar a mesma alíquota de imposto de renda de 27,5% de quem recebe R$200 mil por mês, né? Pessoas jurídicas que praticamente não pagam. Não, que não é, né? Porque geralmente quem recebe R$200 mil é pessoa jurídica e é lucros e dividendos, não é ali tributado na fonte, né? Sim, não, e geralmente ou é pejotizado até para burlar o imposto de renda, né? E uma série de jogadores e jornalistas, altos profissionais que têm pessoas jurídicas e pagam 7, 8, 10% de imposto de renda. E é uma vergonha isso, e seria possível com a contribuição solidária dos setores mais ricos da sociedade, manter a previdência social e até ganharem mais dinheiro, ter um país mais pujante, uma economia mais vitalizada, uma classe trabalhadora mais produtiva, menos doente, menos sofrida, né? É a lógica do escorpião e o sapo, né? Eles não conseguem defender nem os próprios interesses deles no longo prazo, porque são entreguistas, querem comprar umas porcariazinhas em Miami de vez em quando e preferem ganhar menos, mas viver nesse apartheid social. Acho que tem algo de sádico também na postura da nossa elite, né? De ter prazer na exploração, na humilhação cotidiana que a classe trabalhadora vive, né? E é curioso que é uma bronca de um tal comunismo, né? Assim, o Brasil não tem nenhuma história mesmo com o PT, de
guinada para o comunismo, né? Pelo contrário, foi justamente um investimento no mercado interno, né, de fomento da economia. E quando você olha os grandes capitalistas atuais, de empresas aí que são ícones, né, da exploração espacial, né, a SpaceX, o Elon Musk, o próprio Facebook, né, o próprio Bill Gates, falando em renda mínima, começando uma discussão de renda mínima, porque não vai ter emprego diante da inteligência artificial, diante da automatização dos processos, e o Brasil andando para trás nesse sentido, né? É uma tragédia até do ponto de vista capitalista, nem para isso eles servem, né? Eu defendo a construção de uma sociedade socialista, mas nesse momento, quando a gente defende resgatar a CLT, ter um sistema de proteção social forte, uma seguridade social cada vez mais forte, na verdade a gente está tentando salvar o capitalismo dos capitalistas, né? Esses egoístas extremados aí não conseguem nem defender seus próprios interesses adequadamente por essa sede de lucrozinho no curto prazo, sem conseguir planejar e ter um projeto de nação, de ter grandes empreendimentos, disputar setores importantes do capitalismo internacional, não ficar só uma grande fazenda que a gente exporta matéria-prima e compra a mesma matéria-prima processada depois e fica sem os setores mais lucrativos do capitalismo internacional. Essa minha mesquinhez é lamentável e o presidente Lula tentou enfrentar essa situação, tentando estimular setores importantes da indústria nacional via BNDES, e tudo isso foi perdido, né? Nós exportávamos tecnologia de ponta em relação à Petrobras, em relação à construção civil, isso se perdeu, a indústria naval brasileira destruída, e nem como capitalistas eles servem, né? Tá certo. Bom, nosso tempo, infelizmente, o papo está ótimo, mas nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final. Eu queria agradecer aqui a participação, mais uma vez, do nosso amigo Max, do escritório Garcês Advocacia. Max já está convidado para vir outras vezes, trazer suas análises, suas ótimas opiniões a respeito da conjuntura brasileira. Agradecer também ao Arruda por participar aqui conosco. E você já sabe, não fique sócio, confira. Um recadinho só. Você tem um recadinho para dar? Então, recadinho, rapidinho. A importância nessa luta da filiação sindical. O comerciário que está assistindo tem que se filiar aos sindicatos, é o momento de participar, de lutar, que a gente só vai conseguir sair disso juntos, né? Então é importante a luta, e o sindicato dos comerciários de Osasco é corajoso, competente, faz uma luta importante, as pessoas precisam se filiar para até defender seus próprios interesses. Um recado importantíssimo, é isso aí. E o TV Secor vai ficando por aqui. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.